Museu dos Quadrinhos na área hoje diferente, Contos do Vigia. A gente vai ver duas histórias do que aconteceria ser na época em que o Conan ainda não era arroz de festa. A gente vai ter o encontro do Conan com o Thor e o Conan com o Wolverine, ambos publicados aqui no Brasil na revista Grandes Heróis Marvel da Editora Abril. Aqui comigo depois dessa vinhetinha aí. Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Gico, aqui o canal mais raiz quando o assunto é quadrinhos aqui no YouTube. E você já viu aí na vinhetinha, né? Vem desenhar comigo no curso Desenho de Super-Heróis. Tá muito legal, gente, ó. E lembrando que o curso tem garantia de 15 dias, garantia total de satisfação. Não precisa ter dom, tá? Ah, eu não tenho dom para desenho, esquece isso. E não precisa, não é para criança não, tá? Adolescente. Você é marmanjo e gosta de desenhar? Pô, não perde a oportunidade não. Vem desenhar com a gente e vai fazer parte de um grupo secreto lá no Telegram comigo e seus colegas para compartilhar experiências, como é que está sendo o seu desenvolvimento no curso, postar desenho, trocar ideia. Muito legal. Ó, uma atividade boa para criatividade, para cuca, para relaxar a mente também nesses tempos tão sinistros. Então, eu tô te esperando. E se você quiser fazer sua inscrição agora, aqui na descrição do vídeo tem um link. Clica lá, faz a sua inscrição. O investimento é mais barato do que uma pizza por mês. É isso aí. E o curso vitalício, o seu para sempre. Para você ver e rever as aulas quando você bem entender, assim como as atualizações que ele possa vir a ter são suas também, beleza? Então vamos lá, vamos falar hoje de Grandes Heróis Marvel, duas revistinhas que são super cobiçadas, principalmente essa daqui, a número 5, muito difícil de achar. Ambas têm histórias, o que aconteceria ser, que confesso, já falei aqui também em outros vídeos, não são as minhas histórias favoritas, e essas histórias aqui também não são assim, essa aqui é mais ou menos, essa até que é legal, a ideia dela é legal. Mas a execução não é tão boa. Mas por que eu trouxe? Então você está trazendo isso aqui pro Museu dos Quadrinhos, cara? Porque são muito solicitadas. O pessoal tem muita saudade disso aqui, queria ver. E isso não deve ser republicado, pelo menos eu acho que não, né? Um material que hoje não vejo assim, onde se encaixaria esse material para republicação. Então eu estou trazendo para vocês. E só uma explicação. Teria mais uma história aqui hoje, que seria a origem do Galactus, mas ia ficar muito diferente o tema, então essa vai ficar para um próximo, se vocês quiserem, Contos do Vigia, dentro do Museu dos Quadrinhos. É só comentar aí, cara, gostei, não gostei, parte para outra. Se vocês quiserem mais Contos do Vigia, com histórias mais curtas, assim, que não sejam arcos de história, dentro do Museu dos Quadrinhos, é só falar e a gente volta. Bom, vamos acompanhar as duas histórias aí, e no finalzinho eu volto para dizer o que vai ter no canal em breve. Segue daí! A primeira história de hoje, Wolverine contra o Conan, foi publicada em Grandes Heróis Marvel número 39 e republica a história originalmente publicada nos Estados Unidos em What If número 16 de 1990. Argumento de Glenn Hardlin, desenhos de Gary Kwapitz e arte final de Ian Akin e Brian Garvey. Confesso que nunca mais ouvi falar desses caras. Bom, começamos aqui com o Vigia, relembrando os fatos contados na saga da Fênix, momentos antes ali de culminar com a morte da Jean, né? E aí o Vigia se indaga o que aconteceria se ele tivesse enviado o Wolverine para uma era inimaginada. Bom, essa era inimaginada é a Era Iboriana. O Wolverine cai de paraquedas lá no meio de um ataque de um lagarto gigante a uma moça em perigo, e ele é aclamado ali pelas pessoas e diz que com esse potencial ele teria capacidade de trabalhar para um rei, né, vendendo o serviço dele para o rei. Ele não entende patavinas, porque está todo mundo falando a língua da época, mas ele nota que a pessoa apontou lá para uma direção e é nessa direção que ele vai. Nessa mesma cidade onde o Wolverine está se dirigindo, a gente encontra o Conan. E o Conan é interpelado aqui por um mago, né, chamado Zukala, e esse cara quer a cabeça de Carantes, e em troca, Carantes é um outro mago, em troca ele vai trazer Belit de volta à vida. Nessa história aqui, Belit já está morta. História, inclusive, que a gente vai abordar aqui no Museu dos Quadrinhos, se vocês quiserem que a gente continue com a saga da Rainha da Costa Negra. Bom, voltamos para o Wolverine. Wolverine se depara aqui com a Sônia.
e ele acha ela parecida com a Jean, né? Ele fica assim, Jean, ele é meio apaixonado pela Jean, vocês lembram? Bom, aí a Sônia logo arruma encrenca com ele, eles começam a combater, o Wolverine aciona as garras e acaba levando a melhor sobre a Sônia, e ela, de acordo com o juramento, ela se entregaria para o homem que a vencesse em combate, e assim ela faz, e o Wolverine meio que recusa, não é bem pra mim esse tipo de coisa não, e sai, e a Sônia fica assim, pô, o cara me recusou, né, como pode? E aí ela vai atrás dele, eles estão lá no barzinho tomando cerveja, ela já fica meio apaixonada pelo Wolverine, até que o Conan pinta por lá. Aí o Wolverine fica com a pulga atrás da orelha e ela vai atrás do Conan, né, porque ela sabe que onde tem Conan tem confusão. O Conan então está indo cumprir a parte dele no combinado, né, de pegar a cabeça desse Carantes. E a Sônia está justamente trabalhando como salva-vidas desse cara. Bom, aí tem ali um princípio de confusão, o Mago entra e o Wolverine entra também no combate. O Conan entra no combate com a espada dele quebra, né? Não é páreo para a garra do Wolverine, mas aí ele consegue no finalzinho dar uma pancada com a espada nas costas do Wolverine, rompendo ali o pescoço dele, mas não decepa, né, por causa do esqueleto de adamantium. Ele acha que o Wolverine morreu ali, pega o mago que ele tinha que pegar, pega a Sônia, bota no ombro e leva para cumprir a parte da promessa. Nisso o Wolverine, lógico, recupera, né, e ele assume um estado de selvageria, porque ele praticamente ressuscita ali, né? Então ele vai seguindo o faro dele em direção à Sônia e ao Conan. Lá a comitiva do Conan chega lá no destino, que é o prédio do feiticeiro Zucala, e ele quer então que se cumpra, né, que traga a Belit de volta. Mas aí o cara fala, ó, eu não posso trocar a vida da Belit de um homem, tem que ser de uma mulher. E aí o Conan, uma coisa que jamais ele faria em história sem ser o que aconteceria ser, o Conan aceita a barganha e entrega a Sônia ali para ele, para que o mago traga de volta a Belit. Nisso quem chega? Wolverine. Muito irado, né? Começa ali o pau comendo na casa de Noca de novo. E aí, nesse combate, o Wolverine agora arranca a mão do Conan, né? E aí, o mago, enquanto isso, vamos dizer, o mago do bem, né? Faz lá uma feitiçaria e mostra para o Wolverine de onde que ele veio. O túnel do tempo lá, mostrando o X-Men, e ele fica meio bolado com aquilo. O Conan está lá tentando cauterizar a ferida na mão. E aí o Conan bate o arrependimento dele do que ele tinha feito, né? Não era para ter feito aquilo. Ele pega a Sônia, bota no ombro e vaza. E nisso o mago invoca ali um demônio para poder impedir que ele escape. E aí o Conan vai entrar em conflito direto com esse demônio grandão aí. O Wolverine percebe que o mago tem domínio sobre o monstro através de um cajado. Ele pega o tal do cajado, faz com que o monstro desapareça. E o Conan cai lá de onde ele estava de cima, cai dentro do tal do túnel, né, do poço que levaria o Wolverine de volta para a era dele, né? Bom, nisso, como sempre, o prédio começa a desmoronar, eles fogem de lá, o Wolverine, a Sônia e o mago, né? A Sônia se apaixona aqui pelo Wolverine, já acaba totalmente o juramento dela, diz aqui que eles acabam sendo rei e rainha, né, dessa era. E lá no epílogo é o Conan chegando na nossa realidade, já que entrando em conflito com quem estava na frente dele, o Super Skrull, e devido a essa intervenção do Conan no combate que iria acabar com a vida da Jean, a Jean não se mata, vamos dizer assim, e a Fênix acaba destruindo todo esse universo. Acaba aqui a primeira história. A segunda história de hoje foi publicada em Grandes Heróis Marvel número 5, lançada aqui no Brasil em 1984, e vai trazer a história publicada na primeira versão de What If, número 39 de 1983. Tem argumento de Alan Zenitz, desenhos de Ron Wilson e arte final de Danny Bulanadi. A gente começa com o Vigia falando sobre um combate, uma história que havia no passado aqui do Thor,
aonde no final da história o Thor deveria escolher entre duas passagens. A passagem que ele escolheu no nosso universo, na nossa realidade, levava para Asgard, só que nessa história alternativa, né, o que aconteceria ser, ele escolhe a outra passagem, e essa outra passagem traz o Thor desmemoriado e com um nível de poder bem menor para a era iboriana de Conan. Ele já chega ali bolado, perguntando onde é que está, aí encontra um grupo de soldados, pede informação, e a galera não, acha que ele é um Aesir por causa do cabelo louro, né, essa semelhança com a raça. E o Conan tá vendo tudo lá de cima, começa a atacar uns pedregulhos na galera. O Thor vê aquilo, acha aquilo uma covardia e sobe lá na montanha para tirar satisfação com o Conan, né? O Conan acha estranho o Aesir trabalhando do lado de chacais da Coríntia, como ele fala aqui. E aí começa aqui o pau cantando novamente na casa de Noca por causa desse ato de covardia, de acordo com o Thor. Eles começam a lutar, Conan contra Thor, martelo contra espada. Acaba que o Thor tira a espada do Conan, e o Conan aqui numa cena eu achei particularmente exagerada, levanta um pedregulho do tamanho dele, taca em cima do Thor. O Thor acaba largando o martelo, e aí os dois passam a combater no mano a mano. Mas não dá pro Conan, né? Porque mesmo com poderes reduzidos, ele é o Thor, né, cara? O deus do trovão. Ele ganha nesse combate mano a mano, e o Conan diz, ó, vou te respeitar, você é um cara maneiro, a gente não vai mais lutar. E o Thor fala a mesma coisa, eu não vou mais lutar com você. E eles resolvem partir, o Conan ajudar o Thor, que está desmemoriado, a descobrir sua verdadeira origem aqui nessa era. Então os dois vão em direção a uma cidade, eles acabam invadindo um templo aqui para poder ganhar dinheiro, e para afinal sem grana ninguém faz nada da vida, né? E eles depois vão num barzinho tomar uma, e o Conan começa a contar sobre Crom. E aí o Thor fica indagando quem seria Crom, ele quer saber mais sobre essa divindade. Thor então pede a Conan que o leve até essa montanha onde vive o Crom, né, de acordo com a lenda lá dos Cimérios. O Conan, meio a contragosto, resolve ajudar o amigo desmemoriado. Então eles voltam para a Ciméria debaixo de muita neve, tem aqui um confronto com alguns javalis selvagens, né? Mas isso é só um pequeno intercalço aí no percurso deles em direção à montanha. Chegam então até a montanha, começam a escalar, e quanto mais alto eles vão chegando da montanha, onde está o Crom, mais cansado e desmotivado vai ficando o Conan. Então ele pede para parar no meio do caminho. Enquanto isso o Thor, pelo contrário, ele se sente cada vez mais forte ao chegar ao topo da montanha. Então lá chegando, ele encontra um cenário mítico, né? E se apresenta então pela primeira vez que eu vejo aqui a imagem de Crom. Crom começa então a dialogar com o Thor, Thor que está suplicando a Crom que revele qual é a sua verdadeira origem, já que ele está desmemoriado. E aí o Crom fala que ele é um dos deuses nórdicos, que ele é o deus do trovão, e com o tempo ele vai recuperar os poderes e tal. Tem esse papo aqui, esse diálogo entre divindades. No final dessa conversa, o Crom, que é um deus ciumento, ele pede o martelo do Thor para que, já que ele está nessa era, ele vai ficar, enquanto estiver nessa era, sem os seus poderes. E aí o Thor, recuperado aqui de sua memória, resolve dizer não para Crom, e ele tem uma luta. Crom usa de seus poderes para fazer o martelo de Thor desaparecer entranhado aqui na rocha, né? O Thor então desce ali da montanha, vai ter novamente com Conan, e eles estão sendo observados nesse interim pelo feiticeiro Thoth Amon. E aí o Thoth Amon quer o martelo do Thor, ele convoca aqui um ser alado para pegar esse martelo. Enquanto isso, Thor e Conan estão em busca do martelo, né? Eles saem pedindo informações para ver se alguém sabe da existência de um martelo místico. Thoth Amon, que está de posse do martelo, e começa a usar os poderes de Mjolnir para manipular aqui as tempestades, né, o clima. E nisso eles acabam, o Thor e o Conan, descobrindo, né, o templo do Deus Serpente, do Thoth Amon, e partem em combate com ele para chegar até, né, os Asseclas, para chegar até o Thoth Amon, que estaria com o martelo.
Bom, eles conseguem passar pela primeira leva das séculas de Tocha-Mon. Depois eles se vêm combatendo aqui seres homens-serpentes, né? E aí tem novamente mais um conflito aqui. E enquanto o Conan está combatendo os homens-serpentes, o Thor está enfrentando o Tocha-Mon, mas ele ainda está sem totalmente seus poderes. E aí um relâmpago invocado, o Tocha-Mon morre com o efeito desse relâmpago, mas o Thor, apesar de resistir, primeiramente ele acaba morrendo e pede para Conan fazer uma promessa para ele, levar o martelo, o Mjolnir, para Kron, né? Dizendo que Thor sempre foi não era uma ameaça, ele só queria voltar para o tempo dele, né, para o futuro. E isso seria um sinal dessa amizade, dessa lealdade. O Conan então aceita o pedido de Thor, volta para Cimméria, começa a escalar a montanha e dessa vez os músculos, ele consegue sobrepujar essa fraqueza que ele sente, chega até o final da montanha, ele sobe lá. E aí o texto aqui no final fala: hoje, nessa realidade, o bárbaro renunciou à sua mortalidade para brilhar nos céus da Ibória como sinal de uma nova era. Uma era na qual os deuses conhecerão tanto a benevolência quanto a piedade. E o mais glorioso dos imortais será Odin, filho de Bor e neto de Conan. E acaba aqui a história de hoje. E aí, comprou essa ideia do Conan ser o avô do... Avô, né? O avô do Thor, cara? É legal a ideia, mas assim, não bate muito, né? Quer dizer, Conan é uma era onde não havia deuses nórdicos ainda, mas quão velhos são os deuses nórdicos? Mas enfim, o importante é se divertir. Se vocês se divertiram, gostaram, isso que tá valendo. Bom, aqui no canal, o que vai ter? A gente vai ter, na semana que vem, uma edição de colecionador, um super-herói que é muito querido pra galera da minha geração, ou até um pouquinho depois. O pessoal de 40 anos, 35, 40 anos, eu acho que ainda curte muito esse herói aqui. E a gente vai ver a edição número 1 do gibi dele, publicada aqui no Brasil e feita totalmente no Brasil. Eu tô falando de Spectreman, que apesar de aparecer aqui azul e cinza do seriado, vocês lembram? Ele era dourado, né, e marrom. Aí isso foi uma decisão editorial aqui da Block. A gente vai ver os quadrinhos feitos no Brasil do Spectreman, a primeira edição. E a gente vai ter no Museu dos Quadrinhos da semana que vem, aproveitando o hype aí, a galera falando gostou, não gostou. Eu particularmente gostei muito da animação do Invencível. E a gente vai ver os quadrinhos que basearam a série. Tem muita coisa diferente aqui. Então se você quiser saber a origem desse personagem nos quadrinhos, criado pelo Robert Kirkman, então a gente confere comigo aqui no Museu dos Quadrinhos da semana que vem, beleza? Termino sempre aqui pedindo para vocês se cuidarem e ficar em casa sempre que possível. É muito importante isso. Se você não pode ficar em casa, vai sair para trabalhar, cara, se cuida redobrado. Máscara, luva, distanciamento social, evite aglomerações. Show de bola? Conto com a sua colaboração. E olha só, me segue lá no Instagram todo dia, porque aqui no YouTube eu só tô 3 vezes por semana, mas no Instagram tô todo santo dia. Valeu? Fico por aqui, grande abraço, se cuidem e até a próxima.